Como podemos avaliar uma escola? Para avaliar a qualidade de uma escola, precisamos conversar com os três públicos: os estudantes, as famílias e os colaboradores. Através da avaliação deles e de como eles se sentem naquele ambiente, de fato conseguimos ter uma avaliação completa de como está a escola. Neste episódio do ReniCast, vamos conversar com João Vitor Hoppner, fundador do GPTS, uma empresa de pesquisa que escuta estudantes, famílias e educadores para reconhecer quais são os melhores lugares para estudar. Audio Jungle. Audio Jungle. Oi, João, tudo bem? Tudo bem? Queria agradecer sua presença e por você vir aqui hoje compartilhar um pouquinho da sua experiência e da sua vivência com a gente. Bom, me sinto honrado pelo convite, genuinamente. Para a gente começar, eu queria perguntar para você o que é o GPTS e qual o objetivo de vocês. Legal. O Great Place Study, ele surgiu da necessidade de transformação dentro da educação. E no fundo, conforme você vai conhecendo a escola, você vai vendo que todas se dizem acolhedoras, todas se dizem amorosas, todas dizem que formam o cidadão do futuro. Mas quando você entra numa escola e conhece ela, você vê que as coisas são muito diferentes, né? E acho que tem uma história assim, que foi muito relevante para o Great Place Study, que era uma escola em Santos que eu tinha muito carinho, fazia formação para educadores, trilha com estudantes lá, e cada vez mais, né, era a escola da Tia Regina. Tia Regina, um nome clássico de quem começou uma escola, né? A Tia Regina, ela fazia questão da escola ter uma identidade muito humana, mas ao mesmo tempo por uma pressão de vestibulares. E no fundo, né, eu não conheço muitos educadores que dizem assim: nossa, uma escola orientada e focada e só no vestibular e nada mais é uma escola excelente, né? O vestibular é uma incrível forma de seleção. Eu não conheço um educador que fala isso, que o vestibular é uma forma super justa, coerente, e se a gente preparar exclusivamente para o vestibular, a gente vai ter um cidadão lá no final, né? A gente vai ter alguém bom em fazer prova, assim como eu fui, né? Parte da minha educação foi assim. E cada vez mais a Tia Regina ia sentindo as tensões de transformar e ao mesmo tempo ela ia sustentando, né? Eu quero uma educação que realmente prepara para a vida, eu quero realmente formar um estudante que sai daqui um cidadão preparado para lidar com os desafios. E aí ela foi sofrendo cada vez mais tensões por matrícula, questões financeiras. E teve um dia que ela teve que vender a escola para um grande grupo. E eu acompanhei uma tragédia acontecendo, né? De uma escola se perdendo, de uma proposta se perdendo, de um lugar sem uma liderança que pulsava amor ali, que inspirava as pessoas, de um lugar que foi perdendo qualidade de diálogo, ano a ano, por uma questão simplesmente de matrículas e dinheiro. E a escola, ela precisa se sustentar, né? Assim como a minha família precisa ter uma qualidade financeira para a gente realizar nossos sonhos, para a gente ter nossa infraestrutura, né? Então, só para ter um discurso coerente. E aí, no fundo, muitas vezes quando a gente olha para escolas, a gente tem um indicador ali sobre o estudante, que é a nota, né, de critérios muito acadêmicos, na grande maioria das vezes, e a presença dele, a frequência dele, né, mas poucas outras informações, né. E eu não entraria num carro que só tem o velocímetro e não tem quanto de gasolina tem, né. Então é importante a gente ter mais informações aqui sobre o que está acontecendo, né. E no fundo o Great Place Study uniu essas duas coisas, né? A gente precisa de mais dados, de mais informações, cada vez mais todas as organizações estão sendo orientadas a dados, né? Desde as organizações que trabalham na causa climática, então a gente sabe que o aquecimento global está acontecendo porque a gente tem dados do pH médio dos oceanos, do nível dos oceanos, né? Da concentração de gases do efeito estufa, a gente tem esses indicadores agora, então a gente sabe que essas mudanças estão acontecendo, né? Até mesmo, as redes sociais estão cada vez mais viciantes, por quê? Né? Porque eles têm dados que fazem a gente se engajar cada vez mais. Então, todas as organizações, inclusive a escola, estão adotando mais dados para conseguir tomar melhores decisões. E no fundo, né, uma escola em que o estudante se sente mais respeitado é uma escola melhor do que o estudante se sente menos respeitado. Né? Uma escola em que as famílias têm a participação mais saudável
é uma escola melhor do que as escolas que a família tem uma participação menos saudável, né? Uma escola em que os educadores estão mais engajados, sentem mais pertencentes, sentem-se mais valorizados, é uma escola em que melhor do que uma escola em que os educadores não se sentem engajados e valorizados, né? Então existem escolas muito diferentes, apesar de todas terem um discurso muito semelhante, e a gente consegue com dados entender onde estão as questões dessa escola, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa se desenvolver, o que está acontecendo aqui, e ao mesmo tempo para as escolas que estão fazendo um baita trabalho, o que a gente mais quer é que elas tenham mais destaque, mais matrículas, e por isso o selo, né? A gente começou como uma pesquisa, na verdade, a gente só queria pesquisar, trazer informação, ajudar lideranças das escolas a tomarem decisão, e a gente percebeu que com esses dados dava para fazer muita coisa, né? Desde reduzir a evasão, cuidar da felicidade dos educadores, cuidar do pertencimento dos estudantes, trazer as famílias mais para perto, entender mais elas. E no fundo também, né, para as escolas que já estão fazendo um trabalho incrível, a gente quer que elas sejam certificadas e a gente quer trazer muito mais destaque, muito mais matrícula para elas, né? Para que essa tensão, né, de talvez ter que simplesmente atender uma demanda só de vestibular, e com frequência, se eu pergunto o que é um bom lugar para se estudar, as pessoas trazem o critério de sim, uma aprovação, mas o que mais, né? Se a gente tiver só aprovação e na verdade um índice de infelicidade gigante, eu me pergunto se vale a pena, né? Acho que uma aprovação que nos conduz à felicidade faz muito mais sentido. Então, e quando a gente se pergunta, né, do porquê que a escola existe, de um espaço de convivência, de diálogo, de contato com o diferente, de inspiração, essas coisas não estavam sendo medidas até então. Ficavam no feeling, né? Ficavam naquela sensação. E aí às vezes a gente caía na minha época, né? Em questões muito pessoais, assim, né? Então a gente tem dados bem sólidos para entender quão fértil é esse ambiente de aprendizagem. Ajudar as escolas a entenderem o que elas podem fazer para ser ainda mais fértil, e para as escolas que já estão fazendo um lindo trabalho, nossa, que elas sintam muito orgulho do que elas já estão fazendo, porque acredito que enquanto educadores que estão fazendo um bom trabalho, a gente precisa ser reconhecido e valorizado, né? Questões financeiras sem dúvidas, né? E aí matrículas é um desses pontos, mas como uma instituição imparcial e independente, conseguir reconhecer, poxa, esse esforço que você está colocando, esse pensamento a mais que você teve, o carinho que você teve, as 3 respiradas que você deu antes de entrar naquela reunião, estão sendo vistas. Então, dei uma grande volta, assim, mas daí que surgiu o Great Place to Study. E aí, pessoalmente, né, eu comecei o Great Place to Study, eu estava fazendo diagnósticos em escolas, exatamente para entender como que a gente ajuda elas a melhorarem, mas a minha primeira formação, né, esse olhar muito analítico meu, antes de ser educador, eu me formei em engenharia mecânica. E a minha jornada foi muito frustrante. Eu estudei numa escola em que as coisas eu era um número 23. Acabou. Você passou bem no vestibular? Passei bem no vestibular. Escolheu um curso? Eu escolhi engenharia mecânica e assim, a escola não me ofereceu, né, a minha especificamente, recursos para entender quem eu sou, qual era o meu propósito, qual era o meu sonho e onde era bom. Então eu acreditava que eu era de exatas e hoje trabalho aqui no Great Place to Study, que é uma coisa muito humana e muito exata ao mesmo tempo, mas eu tinha, pelas questões todas, né, da infância, do meu adolescer, eu tinha um medo de não ter dinheiro, acreditava que era de exatas. Quem tem medo de não ter dinheiro e acredita que é de exatas, faz engenharia, é óbvio, né? Sucesso garantido. E aí, a mecânica foi assim, né? Tava em dúvida entre que não conhecia, né? E ao mesmo tempo eu era meio bagunceiro, eu tenho consciência disso, né? Numa escola que era orientada a você vai fazer a prova vai ter 10 questões, o processo não interessa, o que importa é o resultado, né? Passei, né, nesse processo por uma adolescência muito complexa, assim, né, muito desconectada de valores, porque eu não tinha nenhum lugar que me trazia essas reflexões mesmo, né. Quando eu tinha era uma aula de filosofia que ensinava o que era uma ética segundo os gregos. Na minha vida, não faço ideia do que isso tem a ver. Dava o pescotapa no Léo, que estava na minha frente. Léo, se estiver vendo isso aí, te amo. Desculpa, eu amadureci. Mas me faltava um espaço de diálogo mesmo e por ser, né, um estudante muito enérgico, muito bagunceiro, com uma capacidade de comunicação muito grande, confesso, um pouco desconectado do meu senso de ética, eu era um aluno difícil. Então a Mariana, que estava na minha sala, ela ouviu 1000 vezes de muitos educadores, Mariana, você tem um futuro legal, acredito em você, confio, você vai ser brilhante. Eu dei uma palestra na BET outro dia. A BET é o maior evento de educação da América Latina, né?
E para essa palestra eu contei quantos educadores olharam no meu olho e falaram: João, você vai ser brilhante. 3. Eu tive mais de 100 professores. E eu contei os da universidade, porque desses 3, um tava lá, tá? Então, 3 que olharam e falaram: nossa, tem um potencial incrível, você vai ser brilhante, né? Então, eu passei por um processo de educação um pouco amoroso. No final, tanto da escola quanto da graduação, acreditei várias vezes que eu era burro e que eu não gostava de estudar e que eu não gostava de aprender, e acho que isso foi um crime, assim, né? E isso fazia você deixar de se engajar também. Deixava com certeza de me engajar, e aí qual é o caminho mais fácil para eu passar nisso daqui? Ainda mais sem ver conexão entre realidade e prova, né? Então, sem engajamento, sem pertencimento, o grande motivo de eu ir para a escola eram meus amigos ou porque eu era obrigado, né? E no fundo eu conheci escolas muito diferentes disso, né? E fiquei encantado. E por um momento, assim, né, ao acabar de me formar, a minha grande decisão, a minha grande vontade nossa, eu vou ganhar dinheiro agora. Eu vou trabalhar numa multinacional, acho que esse era meu grande sonho. E aí, em algum momento, todas aquelas reflexões que talvez eu não tive vieram de uma vez, né? Quem sou eu? O que eu sonho para o mundo? Com o que eu quero contribuir? E no fundo, acredito, né, que tem uma pergunta, né, o que vem o ovo, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A escola forma o mundo ou o mundo forma a escola? No fundo é esse grande ciclo, mas se existe uma instituição capaz de transformar a realidade, é a escola. Então resolvi me aproximar de educação aí. E sempre fui um jovem muito reclamão, né? Precisa de metodologias ativas, precisa ser diferente. Tive conversa, senti uma relação muito legal com meus educadores, apesar de eu ser bagunceiro e de não ter aqueles momentos profundos, assim, né? De perceber, às vezes, eles tristes, desmotivados. Pô, a sala tava babando, eles estavam lá fingindo que estavam ensinando, a galera tava fingindo que estava aprendendo, os pais estavam fingindo que se importavam, então tava todo mundo fingindo bem, né? Putz, eu sempre exigi que fosse muito diferente, até que um professor meu da faculdade, esse que olhou no meu olho e falou: caraca, João, você tem um futuro legal, cara, acredito muito em você. Me perguntou: João, o que você acha que eu faço, então? Me dá uma sugestão. E eu não soube responder. Eu brinco que foi nesse dia que eu parei de ser um reclamão crítico e comecei a falar: o que fazer, então, né? Eu acho que tá cheio de TEDx que diz que a escola mata a criatividade. Geralmente quem fala isso não pisa numa escola há muito tempo, né? Porque não é assim o processo, e muito menos tão simples assim, né? No fundo, é todo mundo tentando lidar com os desafios e fazer o melhor que dá com a consciência que tem, né? Então, mais ferramentas, estímulos certos, é isso que a gente tenta trazer, assim, com o Great Place Study. Legal. Resumindo, você... quando você ficou falando, eu fiquei pensando, realmente, né? A educação infantil, ela não prepara o aluno para entrar no ensino fundamental, né? E o ensino fundamental não prepara para entrar no ensino médio. Ela tem também um objetivo maior e isso precisa ser levado em consideração. Com certeza, com certeza. Qual a importância para a escola, para a sua equipe, também para as famílias e para os estudantes, se a gente aplica uma pesquisa de clima como a GPTS? Legal. Eu não sei você, mas eu acho que a maioria das pessoas está com uma rotina muito corrida. E nessa rotina muito corrida faz com que a gente se comunique muito mal, ou até deixe de se comunicar, né? E aí, conhecendo um pouco o contexto das escolas, eu sei que existe ali 25% das famílias que estão insatisfeitas, elas vêm e falam, reclamam, e tem que exigir, tem que dialogar e tem que pensar junto o que fazer, né? Das famílias que estão ultra satisfeitas e que estão gostando, eu diria que 5% delas no máximo param a rotina delas para vir para a escola falar o que está dando certo, né? E se a gente for somar esse contexto, a gente tem 30% das famílias que a gente sabe o que pensam, ou 30% dos estudantes que a gente sabe o que pensam, né? E os outros 70% não. E aí, né, tem um viés de confirmação de alguma forma, que são as informações que chegam até a gente. E que a menor parte dessas informações chegam até a gente. E aí as escolas, eu vejo que muitas vezes elas tomam decisão baseada no grupo de WhatsApp das mães. Que a minoria... Ou do que nessas informações aqui que chegam, né? Tem uma história muito curiosa da Segunda Guerra Mundial, em que eles estavam tentando estudar, onde é que a gente blinda os aviões? E aí todos os aviões que voltavam para a base, eles marcavam onde tinha marca de tiro, né? E aí eles viam onde tinham mais marcas e foram tentar blindar, mas não faz sentido isso.
Porque são os aviões que voltaram, a gente tem que ver os que nem voltaram, né? Aqueles que caíram, aqueles que a gente precisa se preocupar. Então, com um estudante que vem aqui e me fala como ele está se sentindo e o que ele está achando da escola, show de bola. O meu grande desafio é aquele que está lá quieto, que nem sabe se comunicar, porque nem entendeu muito bem o que pensa, porque ele está emendando uma prova numa frustração amorosa, na briga dos pais em casa por dinheiro, com o time de futebol dele sendo rebaixado, e aí ele vai emendando uma coisa na outra e ele nem parou para pensar o que está acontecendo, muito menos comunicar o que está acontecendo com clareza, até porque muitas vezes ele não tem essa habilidade, né? Então a gente tem um instrumento que ajuda ele a se comunicar, mais do que realmente garantir que ele foi escutado, né? Ou melhor, dar um espaço para ele ser escutado, ajudar ele a se expressar. Então a gente tem um instrumento que faz isso, e ao mesmo tempo ir lá buscar o pai e mãe que está no escritório ralando de uma reunião atrás da outra para conseguir oferecer uma estrutura de qualidade para a família, para também realizar seus sonhos. Pô, vem aqui, vamos escutar, por favor, é muito importante que a gente saiba o que você está pensando, né? Que aí a gente consegue pensar a escola como um todo, né? E ao mesmo tempo, né, dentro das relações de trabalho, muitas vezes existe, né, essa correria, essa falta de oportunidade, às vezes, de falar. São raras as escolas que têm uma cultura de feedback aberto, né? Geralmente a gente fala quando tá pegando fogo, né? Ou a gente dá aquele feedback que é um tapinha nas costas, né? Ah, muito legal, mas a gente não sabe muito bem o que, né? E esse muito legal significa, né? E muito menos, né, uma visão de ano a ano, ou semestre a semestre, como a gente está crescendo, né? Então, é dessa forma, a importância, né, a gente conseguir entender um pouco mais o que está acontecendo no geral aqui. Ter mais informação, né? Além só daquelas que eu já tenho, das pessoas que eu sou mais próxima, né? Que até tem aquele filtro pessoal delas. Mas garantir que a gente está conseguindo escutar com profundidade as pessoas para entender melhor o nosso sistema, para aí tomar as decisões que a gente precisa tomar, né? Então é claro que é importante a gente considerar ali o grupo do WhatsApp, mas a gente acaba sendo quase que bombeiro dentro da escola, né? Sempre apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, ao invés de gerir. Então tem uma máxima, né, da administração que é o que não se gerencia, o que não se mede. E a gente às vezes fica com essa mensuração do eu acho, né, ou minha sensação. Ou muitos ou poucos. A maioria, poucos, me falaram. Nem qual é o percentual exato deles, né, porque às vezes é 5%. Às vezes é 5%, e aí às vezes o grupo de WhatsApp tem 5 famílias iradas. Parece que é todo mundo, né? E aí aquela família que está, nossa, super satisfeita, que talvez são 80% das famílias que acreditam que tem que ser feito isso aí mesmo. Não vou comprar essa briga aí não, né? Exato. Deixa pra lá. E aí a gente fica meio míope, o que eu faço? E aí a intenção é oferecer um instrumento que realmente escute as pessoas e que a gente entende o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente fica com um instrumento da nossa percepção só, que a bússola às vezes não aponta bem para o norte, aponta para aquilo que está chamando mais atenção, né? E é um instinto de sobrevivência nosso, né? Esse olhar para o que mais surge a nossa atenção ali, que nos desperta, né, um certo susto, ao invés de ter um olhar realmente integral para tomar decisão. E quando a gente olha, né, quais indicadores a gente tem sobre respeito, sobre pertencimento, sobre senso de propósito numa escola, sempre é só o feeling, né? Aí o Great Place to Study consegue trazer alguns números para isso, né? A gente consegue trazer números sobre quão engajados estão os educadores, tem um índice de engajamento dos educadores, né? Quão saudáveis estão as relações de trabalho. Um índice e um comparativo também com outras escolas. Perfeito. Um índice, um comparativo com outras escolas e até um comparativo. Eu comigo, semestre passado. Exato. O que mudou? Próximo ano, se eu melhorei, se eu piorei. Perfeito. E aí a gente sabe, a gente tem pesquisas aí a nível nacional, né? Então a gente sabe qual que é a nota do Enem. Então a gente sabe que nesses critérios aqui, né, da ciência da natureza e tudo mais, como que a nossa escola está mais ou menos. Mas isso é uma parte da educação. E o respeito, e o afeto, e a interdependência entre as pessoas, ou o senso de isolamento, né? Tem a ver com a formação integral, né? Que tem a ver com a formação integral e muito mais conectado com os desafios que essa geração vai encontrar no futuro, né? Tem uma frase de um futurista brasileiro, que é o Thiago Matos, grande referência. Ele diz que quem não pensa no futuro constrói o presente com as ferramentas do passado. E essa é uma frase importante porque se a gente olhar para como é o vestibular hoje, ou para como é o Enem hoje, ou para como é a educação hoje, talvez a gente não esteja preparando para os desafios que vão rolar daqui a 10 anos, né? Então o que esse moleque vai encontrar daqui a 10 anos? O que ele precisa desenvolver? Ele precisa de muita autonomia. E eu vejo, né, que o contrário da autonomia é estudar porque eu tenho o quê, porque eu sou obrigado, ou porque
vai cair na prova, mas porque eu quero, porque eu acredito, porque eu tô achando interessante. Então, esse é meu propósito. Esse é meu propósito, isso tem a ver com a minha identidade, isso tem a ver com os meus sonhos, né? Então, ele vai precisar de muito mais empatia e colaboração e menos isolamento e cada um por si. Os problemas vão ser cada vez mais complexos, né? Atividade, né? Que era uma coisa muito estimulada antigamente. Pois é. E eu gosto muito do conceito, né, de complexo do Edgar Morin, que é complexo é aquilo que é tecido junto. Então eu vou precisar conseguir lidar com esse diferente aqui. E cada vez mais, né, uma pesquisa de clima e cultura, ela não tem como avaliar o indivíduo sozinho. A gente consegue ter a percepção desse indivíduo sobre essa escola, claro, mas acaba sendo uma avaliação da cultura como um todo, né, do clima como um todo, cada vez mais colaborativo. Então a gente não tem como separar que é um bom lugar para estudar para os estudantes, ou um bom lugar para estudar com base na visão dos educadores. A gente tem que integrar essa perspectiva, né, dos colaboradores aos educadores, às famílias, aos estudantes, e ter essa visão integral, ampla, conectada, né? Enfim, eu falo bastante, como você percebeu, né? E quais são os critérios utilizados para avaliar uma escola de acordo com a GPTS? Legal, maravilha. São diversos. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Então, resumindo, eu sempre gosto de... A gente estabeleceu esses critérios buscando as principais referências em educação, o que elas dizem que é um ambiente fértil para o desenvolvimento. Foram essas perguntas que a gente foi fazer. E aí a gente mapeou 13 critérios. Eu vou dar o exemplo de alguns aqui, tá? Então, é um ambiente que tem respeito, como eu falei algumas vezes, né? Acho que é uma questão que anda pegando muito dentro das escolas. Sim. É um ambiente que tem pertencimento, é um ambiente que tem desafio, é um ambiente que tem senso de propósito e de significado, é um ambiente que tem afeto, é um ambiente que tem liberdade e responsabilidade num equilíbrio legal, é um ambiente que tem interdependência ao invés de isolamento, é um ambiente que tem apreciação, estímulo e reconhecimento. Então esses são os critérios que a gente está olhando para os estudantes. É um ambiente em que as famílias são parceiras, então que elas acreditam na proposta da escola, que elas se engajam com a proposta da escola, que elas têm uma participação saudável e ativa, né? Nem a participação em que a família decide tudo porque ela quer, porque ela paga, porque ela é cliente, né? Mas sim uma participação colaborativa, dialógica. E ao mesmo tempo um ambiente de trabalho saudável, fértil, com educadores conscientes, preparados, engajados, com relações saudáveis, com um senso de significado e propósito, com um senso de realização, né? E aí, já trazendo um spoiler para a pesquisa que a gente vai soltar do Brasil, em que a gente pesquisou mais de 11 mil pessoas, né? O senso de realização dos educadores é o índice mais baixo do Brasil. Então, quando a gente olha de uma forma geral, né? E aí, cada vez menos gente querendo ser educador. Isso está um desafio hoje em dia nas escolas. É um grande Conseguir desafio. gente para trabalhar. Conseguir gente boa para trabalhar, né? Exato. Não gente que, eu escolhi fazer matemática uns anos atrás, então sou professor, tive que pegar umas aulas. Eu não gostaria que esse cara desse aula para o meu estudante. É o cara que é apaixonado pelo adolescer e acha um momento bonito, que tem paciência para lidar com as crises do adolescer e do crescer e do se desenvolver e que ao mesmo tempo, além de ter um domínio gigantesco, consegue traduzir isso. Legal, né? Esse é um baita educador que a gente quer ver ali. E aí esse cara tem que se sentir realizado, tem que se sentir engajado, motivado, reconhecido, né? E ao mesmo tempo com relações saudáveis, com uma liderança que estimula ele, que desenvolve ele, mas que acolhe ele, né? Então esses são as coisas que a gente vai mergulhando, né? Então a perspectiva, né, da relação saudável das famílias com a escola, uma perspectiva de um ambiente de trabalho fértil, com educadores engajados, tendo ideias novas o tempo inteiro, claro, mas sendo valorizados, e de estudantes que conseguem encontrar um contexto fértil, né, com desafio, mas com propósito, também com afeto, que a educação, no fundo, é a combinação dessa complexidade, né? E a gente tem diversos instrumentos, a gente tem desde um instrumento com a escala Likert, que é a escala que o PISA usa, né? Até a gente usa campos abertos em que eu te pergunto, o que é uma boa escola? E aí você coloca lá o que é uma boa escola no seu texto e nossa inteligência artificial elabora um pouco. Quais são essas expectativas aqui? Esse é um comentário promotor, detrator. Essas respostas dos estudantes do que é uma boa escola bate com a expectativa de que é uma boa escola segundo as famílias e bate com a expectativa de que é uma boa escola segundo os educadores.
Então a gente tem algumas metodologias, nenhuma que a gente inventou, infelizmente, queria que a gente tivesse inventado, mas a gente casou as melhores metodologias que a gente já viu que já davam certo em pesquisas de clima e cultura, em pesquisas amplamente aplicadas na educação, como é o PISA, conectou, né, com esses pilares todos que a gente bebeu das principais referências sobre o que é um ambiente fértil de desenvolvimento e, enfim, aí surgiu o Great Place to Study. É engraçado, o primeiro nome do Great Place to Study era Diagnóstico Humano Educação. Ninguém queria responder diagnóstico. Ninguém. Aí a gente falou assim, cara, então, já que a gente está num contexto de mercado competitivo, vamos fazer pesquisa escolas humanizadas. Aí acharam que a gente ia fazer uma ciranda no meio da escola, não entenderam muito bem o que era, né? E acho que o nome até poderia representar um pouco melhor. E quando a gente mudou para Great Place to Study, a gente percebeu que isso ajudava as escolas que estavam buscando um reconhecimento mesmo de uma instituição de fato imparcial, com uma pesquisa profunda e que realmente ajudasse elas. É muito gostoso ver quando uma escola é certificada e os educadores se abraçam e se agradecem pela parceria, assim, né? E não tem como ser diferente no fundo, né? Então tem uma escola que é certificada que os educadores falam assim, quero assim, posso ir embora, né? Geralmente é um ambiente de trabalho caloroso mesmo, né? Enérgico, volátil, rápido, mas com muita qualidade de relação, muita admiração entre pares, né? Então, acho que são esses os principais critérios que a gente faz para estudar uma escola que é um Great Place to Study ou não, né? Então, são dos mais diversos indicadores, né? Eu faço sempre analogia ao carro ali, que é importante ter o conta-giro, a velocidade, a temperatura do motor, o nível da gasolina. Mas no fundo são tantos indicadores que ali é quase um avião assim que a gente tem, né? Porque a educação é muito complexa mesmo, né? Eu diria que tocar uma escola é muito mais complexo do que tocar um carro. Com certeza. Então, a gente precisa de bons indicadores na mão das pessoas certas, né? Das lideranças ali, para elas conseguirem ler e entender assim, pô, meu avião tá voando, tá bem, eu tô na altura que eu tinha que estar, tem uma montanha ali 1.000 quilômetros para frente, mas eu tô muito mais alto que ela, eu sei. Porque eu sei que tem uma montanha a 1.000 quilômetros à frente, porque eu sei a altura que eu tô e eu sei a velocidade que eu tô. Então, são muitos indicadores? São. Mas a gente ajuda as escolas também a entenderem um pouco eles, para entender o que eu faço com isso, né? Porque eu acredito que pesquisa sirva como ponto de partida, não como ponto de chegada. Então, legal. Qual a importância dos educadores, dos estudantes e das famílias responderem a essa pesquisa? Em última instância, a gente quer que o Great Place to Study ajude as escolas a serem melhores a cada dia. E aí, como é que eu sei quais são as expectativas do que é melhor? Como é que eu sei o que não está tão bom? Eu preciso te ouvir. E o ideal é... E aí é importante que você participe. Quando você participa, quando você me conta das tuas visões, quando você me conta das tuas dores, das suas satisfações, dos teus desafios, aí eu consigo integrar as suas perspectivas nesse plano de ação que a gente vai construir como um todo, né? Então, tem uma frase, um amigo muito sábio me falou uma vez, que é: ninguém sabe o que calado quer. O Great Place to Study está aí para te escutar e para te ajudar a escola a te escutar e te considerar nesses planos, né? Então, tanto que você acredita que, nossa, é para lá mesmo, e no fundo é uma participação muito democrática, né, que a gente quer promover. E realmente escutar todo mundo ali para as lideranças da escola, considerando a sua visão, tomarem as decisões que cuidam de você de alguma forma, né? Então, não numa lógica de fazer exigências, acho que não é esse o ponto de a perspectiva, mas num ponto de o que eu acredito. E cada vez mais, né, os estudantes serem escutados em relação às suas perspectivas, as famílias participarem mais ativamente. É um instrumento muito fácil da gente escutar as famílias, né? Ao invés de elas precisarem sair de lá, marcar uma reunião. Para a gente escutar 300 famílias, quantas reuniões a gente precisaria, né? Para escutar 300 famílias com esse instrumento é muito fácil, é um instrumento que também ajuda as famílias a trazerem suas perspectivas, né? E, enfim, e ajuda a gente a entender muito bem quais são os pontos que mais precisam de cuidado aqui. Estamos acertando onde? Que legal. Putz, onde a gente queria ter acertado, mas não necessariamente acertou e precisa de ajuste. E é um processo muito valioso para as escolas de escutar mais gente, considerar mais gente e promover um processo cada vez mais colaborativo, né? E, por fim,
Quais podem ser os impactos da pesquisa na escola, na sua opinião? Eu, João, preciso falar de valorização da vida nas escolas. Acho que esse é um impacto, em última instância, é o que mais me interessa. Eu me interesso muito por ajudar boas escolas a terem mais matrícula, as famílias a escolherem as melhores escolas para se estudar. Mas hoje em dia essa é uma grande preocupação. Mas eu tenho uma preocupação gigante em valorização da vida. Então, e com valorização da vida, eu não estou falando só da prevenção, redução dos índices de suicídio, mas até mesmo, né, as questões dos ataques na escola e tudo mais. Então, a gente consegue traçar alguns padrões que nos ajudam a identificar isso, né? Quem está em sofrimento, quem não está com uma relação muito legal com a escola, e oferecer cuidado a essas pessoas. Então, a gente consegue fazer disso até entender, nossa, qual formação eu preciso trazer para os meus educadores para que eles se mantenham atualizados? Ou o que eu preciso fazer para ser um ambiente de trabalho mais fértil para os meus educadores, em que eles sintam mais vontade de estar em sala de aula, mais animação, de dar o seu melhor, né? Poxa, quais projetos que a gente está colocando um ultra orçamento aqui não estão funcionando muito bem? Quanto antes você descobrir isso, melhor. Porque senão é um ralo de dinheiro, né? Sim. E dinheiro, tempo, são recursos muito importantes numa escola. Eu diria que às vezes até mais tempo do que dinheiro, né? Em ficar investindo tempo em coisas que a gente não sabe se estão funcionando. Então, eu vejo que tem muitas escolas, às vezes, que estão, sei lá, colocando uma energia gigantesca em fazer algo, em projeto de vida, e aí os estudantes às vezes saem da sala do tipo, para que isso serve? E não vem aquilo como um gesto de cuidado? Saber disso o quanto antes é bom, porque a gente ajusta o quanto antes. O que a gente precisa fazer, né? Então, acho que os impactos vão desde os impactos financeiros, da gente parar de desperdiçar recursos, da gente otimizar o nosso tempo, da gente entender nossas prioridades, da gente conseguir entender um pouco mais expectativas de famílias e da comunidade para trazer, né, mais satisfação para elas e ações que deixem elas mais satisfeitas. A gente consegue ter mais engajamento dos estudantes, pertencimento dos estudantes, e ao invés de reagir, né, sobre as questões de bullying, tudo que acontece, entender a causa raiz dessas coisas todas. E agir na causa raiz, né? Parar de agir sobre as consequências, né? Então, legal, você está com febre, muito bacana tomar um antitérmico aí, mas que infecção que está gerando essa febre, né? Senão daqui a pouco a gente está colocando detector de metal nas escolas, né? Pois é. Senão a gente está colocando detector de metal nas pessoas, e por que as pessoas estão com tanto ódio, assim? Por que as pessoas estão se sentindo tão distantes? O que faz a pessoa ter tanta raiva? E o que faz para resolver isso? E como a gente cuida dessa situação, né? Então, assim, né, nada contra antitérmicos. Às vezes a gente precisa ter algumas medidas ali, mas acreditar que isso resolve o problema, eu acho que seja inocência, né? Vamos entender com mais profundidade. Aí a gente precisa de mais dados, mais indicadores, além do número de ataques. A gente precisa ver mais coisa, né? O que causa esses movimentos todos, assim? E no fundo, são escolas muito pioneiras que estão se envolvendo com o Great Place to Study, que estão dispostas a fazer essas perguntas mais profundas, né? Ao invés de colocar a responsabilidade no locus externo. Porque os videogames... Sim, os videogames têm uma influência, mas o que eu posso fazer? Poxa, a tecnologia e os grupos que disseminam violência, a polarização da sociedade, sim, o que eu posso fazer? Para a gente sair de um lugar de impotência, né? É claro que existem essas questões, uma sociedade polarizada contribui sim muito para a violência. Mas e o que eu posso fazer ao invés de esperar a sociedade mudar? Como é que eu transformo esse ecossistema aqui dentro, né? E aí a gente ganha algumas informações sobre isso com o Great Place to Study. E no fundo, eu acredito que quando a gente tem propósito, a gente está muito mais disposto a passar por processos desafiadores. Sim. Se você me falasse aqui agora, João, levanta e vamos correr uma maratona de 42 km, eu ia cada um dos 42 km ficar com raiva de você. Mas quando eu corro uma maratona por um propósito, por uma escolha minha, nossa, eu acho que eu vou fazer muito melhor e eu vou chegar no final desse processo desgastante, que é grato, querendo celebrar, feliz. Então, e que seja, né, uma carreira em que a aprovação do vestibular é muito mais difícil. Fazer isso porque eu tenho que fazer, porque estão me obrigando, porque estão me cobrando, porque estão me pressionando, porque é o único caminho, vai ser um processo de cada segundo sofrimento, raiva e conflito em sala de aula. Quando eu consigo entender, está tendo propósito ou não, o que eles estão precisando é de mais senso de propósito, legal, eu entendo o que eu posso fazer.
né? E aí esse processo todo mais desafiador de crescer, de ganhar autonomia não é fácil, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo, talvez, melhor do que fácil, ficar passivo, ficar dependente, minha mãe pagar minhas contas para sempre, né? Mas chega um momento em que a gente amadurece, em que, pô, se alguém tentar pagar minha conta aqui por um mês, vai ser um alívio, vai me ajudar, mas eu quero ter autonomia sobre as minhas coisas, sobre as minhas decisões, né? Mas não é fácil ganhar esse processo de ganho de autonomia, né? Ele é desafiador, ele é desconfortável. Se eu estou consciente do que está acontecendo, ele pelo menos fica, sim, eu quero passar por isso, né? Eu não quero mais que minha mãe me dê banho. Eu quero tomar o meu próprio banho. Chega um momento que se minha mãe quiser me dar banho vai ser constrangedor, né? Então eu quero ter a minha autonomia, mas é mais cômodo se eu levantar o sovaco e minha mãe me lavar, né? Não, eu quero eu aqui, fazer o meu processo. Então, no fundo, o Great Place to Study está com esse grande objetivo, né? Cuidar das escolas de uma forma muito integral, desde o pilar financeiro ao pilar das imagens, ao pilar dos educadores, ao pilar das famílias, ao pilar dos estudantes, ao pilar da valorização da vida. Esse é o nosso grande objetivo, é uma missão meio ambiciosa, né? Mas é possível. Mas é possível. E como pesquisa que ajuda as escolas a fazerem cada vez melhor, a gente não tem nenhum medo de mudar. O maior desafio, né, dos processos de inovação dentro da educação costumam ser apego às pessoas, a comodidade de como era, né, ou uma relação com o desconhecido que gera insegurança e medo. A gente gosta de fazer transformações e transições saudáveis, estruturadas, e no Great Place to Study é isso também, né? Então o nosso instrumento ele é diferente quase a cada ano, melhorando. Porque nosso grande sonho é como que a gente pode ser uma das principais métricas de qualidade da educação brasileira. Já existe o Enem lá, então o Enem pega as questões, né, do conteúdo, no máximo, enfim, as questões acadêmicas, né? Quando a gente olha o PISA, que é já, né, uma pesquisa internacional, ela tem 3 afirmações ali que estão ligadas ao socioemocional, né? É raso. Quando a gente pega na educação pública, né, o IDEB, está ligado ali também às questões acadêmicas e técnicas, né? E a escola vai muito além disso. Então, a gente está até querendo, né, beber alguns dados desses, né? Então, entender, será que a gente consegue trazer, né, os dados do Enem para ser parte desse índice do Great Place to Study? Já estou dando spoiler de alguns sonhos nossos, né? Para que seja de fato uma pesquisa integral, ampla, né? Para que seja de fato uma referência gigantesca para o Brasil. E não só o Brasil, né? Então tem outros passos aí, mas a gente quer fazer um trabalho bem feito em casa. Acho que a educação no Brasil ela é um grande desafio. Nas escolas particulares então quando a gente olha para os indicadores, quando a gente roda Great Place to Study nas escolas públicas, ainda mais, né? E é o que vai virar o jogo. E é o que vai virar o jogo, assim, e acredito, né, que o Brasil tem um potencial gigante. A gente faz questão, né, de falar que é Great Place to Study Brasil, que esse processo está começando aqui, né, apesar desse nome em inglês, né, que a gente bebeu de muitas referências internacionais, para tentar virar o jogo, para tentar transformar, para tentar entender de tanta dor e desafio, o que vai acontecer? Como é que a gente ajuda esse processo a ser melhor? E a gente acredita que o brasileiro tem uma capacidade de se relacionar gigantesca, né? Então que talvez a transformação venha daí, venha das relações. Não tem como fazer nada sozinho, nada grandioso sozinho, melhor, tem como fazer muitas coisas sozinho, mas grandioso, sei lá, algo muito objetivo, a construção de um hospital precisa de colaboração. A solução para os desafios de uma escola, seja pública ou seja particular, raramente vem sozinho. Então vem desse lugar de colaboração, por isso que a gente faz questão de escutar o máximo possível de pessoas, né? Legal. Bom, queria te agradecer pelo papo. Achei que as perguntas iam ser umas coisas muito rasas. 97% dos seus professores não tinham visão, porque realmente... Talvez até tinham, mas não me falaram. E um adolescente perdido precisava. Muito obrigada. Foi muito interessante a conversa. Acho que um papo muito importante e bem na linha do que a gente acredita em termos de educação. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, pelas perguntas, pelas reflexões. E a gente agora vira parceiro de vocês, né? Nós vamos aplicar a pesquisa no colégio e já
A gente já tá todo mundo já ansioso pelos dados, né? Para saber o resultado. Estou animado para a gente olhar esse resultado, construir planos de ação e realmente contribuir aqui. Então, obrigado pelo convite, obrigado por quem assistiu. Torço para que eu tenha contribuído com o tempo de vocês, que tenha valido a pena investir esse tempo escutando essa conversa gostosa aqui. E é isso, estou animado. Só o Léo que não gostou, mas está tudo certo. O Léo gostou também, a gente tem uma amizade boa hoje. Você também pode participar do Honeycast como convidado ou com sugestões de pautas. Basta enviar nos comentários.